A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui em mais uma escola dominical, lição de número 7, que tem por tema Eu sou a ressurreição e a vida, palavras do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição está escrito assim: E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então vamos estar estudando essa lição maravilhosa que vai trazer riquíssimas informações para nós e um conhecimento da parte do Senhor Jesus Cristo. Convido já os irmãos a nós adentrarmos nos tópicos e subtópicos da nossa lição. Estaremos explicando de um jeito fácil, de fácil compreensão. Vai ter alguns versículos que eu estarei citando que não tem na lição da escola dominical. Então, os irmãos pegam papel e caneta e assina, anota os versículos que serão citados para estar facilitando na sua aula, tá, irmãos? A introdução da nossa escola dominical, cumprindo os objetivos, a introdução da nossa escola dominical encontra-se as seguintes informações. O encontro de Jesus com Marta ao chegar a Betânia revela aspectos especiais que poderão identificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Nessa lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição de seu irmão. Além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e do todo o Novo Testamento. Então, queridos irmãos, já como teor de introdução da escola dominical, eu queria que os irmãos observassem um texto da Bíblia que fala sobre ressurreição. Jesus Cristo, ao vir a este mundo, ele já veio com a consciência do que lhe ia acontecer, do que ele ia lhe passar pela vida, Tem um texto da Bíblia, irmãos, que conta certinho a história da vida de Jesus Cristo, antes mesmo dele nascer. Quando Deus vai falar algo, ou ele vai realizar algo, ele usa seus santos profetas, A palavra do Senhor está escrita assim que fará Deus alguma coisa sem antes usar seus santos profetas? O que o Senhor está querendo nos ensinar é o seguinte, irmão, é que antes de Deus fazer alguma coisa, antes de Deus realizar algo, primeiro ele usa o homem, ele usa o profeta para falar com o povo. E quando Deus usa o profeta, depois de ter falado, anunciado a sua palavra, aí ele vai executar aquilo que ele falou. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai olhar com um olhar mais clínico, um olhar mais aprofundado. Isaías capítulo 53 é o capítulo que fala toda a história da vida de Jesus, antes mesmo dele nascer. Deus usou a vida do profeta Isaías para descrever a vida de Jesus no seu momento terreno, E Isaías 53 ele vai dizer aqui, que ele é um renovo, vai nos ensinar a profissão, que ele foi experimentado no trabalho, que Jesus ele teve tanto o trabalho secular até os 30 anos, mas também o trabalho ministerial. Ele vai mostrar o momento também do sepultamento de Jesus, que ele seria colocado no túmulo de um rico. Aqui já nos ensina. O livro de Isaías também vai nos ensinar, neste capítulo 53, que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Já está mostrando Jesus diante do julgamento, quando ele é preso lá no Getsêmani e é levado à presença das autoridades da época dele. Então, acusavam ele permanecia de boca fechada. E eu queria que os irmãos olhassem com um versículo para a gente poder compreender um pouquinho melhor. O Isaías 53, versículo 10, vai dizer assim, Mas o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então o Senhor Jesus Cristo aqui já está mostrando, através dessa profecia,
que Jesus ele ia padecer por tudo aquilo que a gente já conhece no Novo Testamento, que ele ia ser enfermo, ele ia enfermar. O que quer dizer isso? Que Jesus estava orando ali no Getsemane, né? E o seu corpo já começava a suar e ter gotas como de sangue. Ele está vendo aqui assim também que o bom prazer do Senhor, né, ia prosperar nas suas mãos. Então todo o trabalho de Jesus não seria em vão, haveria uma continuidade daquilo. E isso a gente vê a igreja caminhar até nos dias de hoje e estamos debaixo de uma promessa da parte do Senhor para as nossas vidas. Então é o que nós estaremos estudando na lição de hoje. Então nós vamos ver que o Senhor passou por tudo aquilo que ele tinha como propósito de fazer, né, irmãos? Vamos prosseguir aqui. O tópico 1, o propósito de Jesus. Olha que interessante, irmãos. Recebendo a notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o filho da viúva de Naim e da viúva e do filho e da filha de Jairo. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando nessa lição. Este é o último dos 7 sinais encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. Então, aqui, irmãos, antes de Jesus ir lá e orar e Lázaro sair do túmulo, ele já tinha feito outros milagres semelhantes, mas totalmente diferente. Lázaro é um caso à parte e os outros também. O que precisamos entender é o seguinte, irmãos. Quando você lê sobre a viúva de Naim, a tua lição aí já dá o endereço lá na Bíblia para você ir lá ler, que é Lucas capítulo 7, a gente tem que entender a primeira coisa. Quando fala a viúva de Naim. Naim é uma cidade, não é o nome da viúva, tá? O texto não fala o nome dessa mulher. Naim é a cidade. Algo importante que a gente tem que observar nesse texto é que a morte tinha vencido uma vida. E a morte e aquele povo triste vindo de dentro da cidade encontra com o Senhor que traz alegria, o Senhor Jesus Cristo que é vida. Aí há um choque, há um confronto ali, porque o texto vai nos ensinar que quando Jesus encontra aquela multidão, são duas multidões, uma encontrando a outra. Jesus chega diante da viúva que está chorando. Tem uma informação que a gente tem que anotar aqui e prestar bastante atenção, porque ela vai refletir na vida de Lázaro. Esse jovem, quando ele morreu, dentro da cultura judaica para aquela época, não hoje, porque hoje estamos muito evoluídos na ciência, né, irmãos? Mas naquela época, se deixava um morto 3 dias, você velava ali 3 dias, que a esperança era que talvez estaria dormindo, tinha dado um mal súbito, aí talvez entre o terceiro dia ele levantaria. O que acontece? Isso é uma cultura dos judeus. Quando esse jovem está sendo enterrado, o filho da viúva, ela já tinha feito esse mesmo percurso, porque o marido dela já havia morrido também, e ela era viúva. E ela dependia do filho dela para cuidar dela. Então, se foi a esperança. Então, quando Jesus encontra duas multidões se encontrando ali na entrada da cidade, Jesus toca na esquife, ele não toca no defunto, ele toca na esquife, porque a lei fala que aquele que tocasse num defunto, ele seria imundo até a tarde. E Jesus, como profeta, como um sacerdote, né, um homem cheio da graça de Deus, ele tinha que cumprir a lei. Aí ele vem e toca no esquife. Quando ele toca no esquife, aquele morto ressuscita. E a população ali a população olha atônita, né, fica alegre e fala assim: se levantou um grande profeta no meio de nós. Então Jesus já estava mostrando para quem ele era, quem era a pessoa que estava ali, o Deus encarnado, o Jesus encarnado estava no meio do povo. A filha de Jairo também não é diferente. A gente vai ver a história dela, que Jesus está caminhando. Jairo vem pedir socorro para Jesus
e a multidão estava espremendo Jesus e eles estavam indo em seguida para a casa de Jairo. Nesse momento, o texto fala que a multidão aperta, uma mulher do fluxo de sangue encosta em Jesus, toca no seu manto, Jesus volta, tem um diálogo com ela. Só que isso foi tudo para retardar a chegada de Jesus até a filha de Jairo, né? Isso ocorrido, então ele foi abençoando outras vidas, ele atendeu o que era prioridade perto dele e depois ele ia atender a filha de Jairo. Chegando na casa da filha de Jairo, irmãos, isso é importante você narrar com os seus alunos, explicar para eles, ter uma visão ampla do ocorrido, que quando Jesus chega lá, o que acontece? Tem mulheres cantando, né, porque isso era pago, e quando Jesus chega e fala que a filha dele estava viva, não estava morta, o pessoal começa a zombar de Jesus, tirar gargalhadas, e falar quem é essa pessoa para poder estar falando isso. Jesus toma somente Pedro e João e Jairo e mais a mãe entraram aonde estava a menina. Jesus faz a oração, a menina levanta e entrega para os pais. E Jesus é glorificado e o Pai é exaltado por tamanho milagre, né, irmãos? Então, esses dois textos citados na lição, esses dois eventos que aconteceu, eles são de suma importância, porque através deles nós vamos compreender um pouco melhor o que aconteceu com Jairo, com o Lázaro, né? Desculpa a troca de palavras. Com o que aconteceu com Lázaro. O subtópico 2 está escrito assim: o desapontamento de Maria e Marta. O texto da lição vai citar o versículo 3 aí na sua lição, né? O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-la. Vamos no texto da Bíblia para facilitar, né, irmãos? Olha só, João capítulo 11, o versículo 3, estamos com a Bíblia aqui para facilitar. Use a Bíblia também, irmãos, na sala da escola dominical, quando você estiver conversando com seus alunos, para não ficar nada vago, tá? Aí você lê o versículo, porque às vezes o versículo na Bíblia está completo, na lição eles cortam partes do versículo, mas só para você ter uma noção. O versículo 3 está escrito assim, ó: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Então aqui, o desapontamento delas foi o seguinte: quando você lê isso daqui, a esperança delas era que Jesus viesse o mais rápido possível. Só que nós temos uma problemática aqui, irmãos, que temos que observar isso. O capítulo 10, quando Jesus realiza todo o milagre e ele tem um diálogo com o pessoal da época, lá no capítulo 10, no final do capítulo, entre o 30 e o 31, os judeus, não contentes com o discurso de Jesus, pegam em pedras e querem apedrejá-lo. Eles querem atacar Jesus Cristo. Então, qual que é a tônica do negócio aqui? Se Jesus estivesse ali no momento que Lázaro ficou doente, ele poderia estar morto apedrejado, mas Jesus saiu a distância de 33 quilômetros de Betânia, então não teria condição dele estar ali perto. Outros sim, Marta e Maria conheciam o milagre que Jesus Cristo fez, o milagre de ressuscitar a filha de Jairo, de ressuscitar o filho da viúva de Naim. Elas conheciam esses milagres, só que tem algo maravilhoso na palavra do Senhor. Quando houve um momento em que Jesus estava pregando o evangelho, algumas pessoas chegaram para Jesus Cristo e falaram assim: esse aqui é um centurião, ele tem ajudado a nossa nação. Aí, irmãos, quando você olha para isso, você observa um centurião conversando com Jesus Cristo. Isso está nos evangelhos. E o centurião fala para Jesus assim que ele é um homem de autoridade, ele tem soldados que ele dá ordem. Ele diz a este: vai, ele vai, diz o outro: ele vem. E ele tinha um que era muito querido dele que estava doente. Aí ele disse a Jesus Cristo, ele falou assim: eu sou um homem de autoridade. Quando ele dizia isso, ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo. Ele falou assim: eu não sou digno que o Senhor entre embaixo do meu telhado, que o Senhor venha na minha casa. E Jesus, nesse momento,
reconhece isso e fala assim, nunca encontrei tamanha fé dentre o povo de Israel. Aí Jesus lançou a palavra de bênção, de promessa, a palavra de cura, e o servo desse centurião foi curado à distância. Ele não foi lá onde estava o servo, ele foi curado à distância. Então, queridos irmãos, baseado que essas duas moças sabiam da capacidade, do poder de Jesus Cristo, e elas reconheciam que ele era o Cristo, talvez lá onde ele estava, 33 quilômetros, era só Jesus Cristo falar algo e Lázaro seria curado. Mas Jesus não fez isso. Jesus não operou desta forma. Vamos para o subtópico 3, que vocês vão entender melhor isso, irmãos. O tempo divino. O tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que, como o Senhor é o Filho de Deus, no entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Olha que está escrito na sua lição. O plano de Deus não coincidia com o delas. Versículo 21 desse capítulo. O versículo 21, vou ler aqui para os irmãos, só para os irmãos compreenderem. E disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está enfatizando isso daqui, que Jesus, se ele estivesse presente ali, o irmão dela não teria morrido, irmãos. A gente tem que aprender algo muito importante, irmãos. Existe o tempo Kairos e existe o tempo Cronos. Isso é uma terminologia grega para poder explicar dois tempos diferentes. Jesus está vivendo na eternidade, Deus está na eternidade e nós estamos num tempo passageiro chamado Cronos, o tempo que passa, que é medido. Então, o que acontece? Na eternidade, Deus está olhando para o passado, ele olha para o presente e olha para o futuro. Então, ele contempla todos esses tempos ao mesmo tempo, porque para ele não existe um relógio determinando o tempo para Deus. Ele é o relógio, ele que determina, é a vontade dele que vale, não a nossa. Os irmãos lembram de Eclesiastes, quando diz assim que há um propósito embaixo do sol? Há um propósito embaixo do sol. Aí é o Cronos, é um tempo para nós. Nós dependemos do tempo. Nós temos um dia, uma noite, nós precisamos da noite para descansar e o dia para trabalhar. Só que é o seguinte, irmãos, nós, diferentes de Deus, a gente tem muita história para trás e nada do futuro que a gente possa conhecer. Isso é simples de entender. A gente tem a história da Bíblia contada, que você pode pegar a sua Bíblia, você vai ver ela de Gênesis ao Novo Testamento, e nós temos a história secular da humanidade, que é o que a gente conhece até hoje, que a gente ouve, que a gente já viu em literatura, de todo o passado. Só que a gente não tem o futuro, a gente não tem um vislumbre do futuro. A única coisa que a gente sabemos do futuro é o que Deus revelou no livro de Apocalipse. Mas também nós não sabemos quando ele vai acontecer. Ele vem acontecendo aos poucos, as coisas vão acontecendo ao nosso redor. E a orientação que a gente tem é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a gente tem que ter uma preparação, um olhar clínico e um olhar espiritual daquilo que Deus está fazendo. E o que acontece aqui? Elas queriam que fosse do momento dela, do jeito delas. E Deus não vai trabalhar desse jeito. Deus não vai trabalhar desse jeito na nossa vida, irmãos. O que acontece é que nós temos que aprender a esperar. E aqui Deus estava exercendo a fé dessas duas moças para elas saberem esperar o tempo certo das coisas. Porque é assim que Deus trabalha. E é assim que Deus trabalha na nossa vida, irmãos. Então a gente tem que ser totalmente dependente de Deus e saber que Ele vai fazer as coisas no tempo certo. O subtópico 2. O encontro de Marta com Jesus. O encontro. O versículo 20 descreve um momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Marta dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou uma convicção de que se o mestre estivesse presente, Lázaro ainda estava doente e seu irmão não teria
falecido. O seu irmão não teria falecido. Foi o versículo 21 que eu li. Só que é o seguinte, irmãos. Quando você lê o versículo 22, está na sua lição, ele vai trazer uma expressão de fé dessa mulher. Que ela vai dizer assim, ó, no versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. A esperança dela era que assim, o Senhor tivesse aqui, Senhor, o meu irmão teria sido curado, como o Senhor já fez os milagres para trás, como nós temos ouvido que o Senhor tinha feito grandes milagres. Só que é o seguinte, irmãos, nesse momento aqui, Jesus está conversando com ela, e ele fala para ela, fala assim, Marta respondeu-lhe, o versículo 22 que eu li, que é, mas também agora sei que tudo quanto pedires, ele te concederá. E Jesus disse-lhe, teu irmão irá ressuscitar. Marta respondeu-lhe, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então a esperança dela, no versículo 22, que ela falou que tudo pode, é que no último dia Jesus ia pedir para o Pai, ressuscita, e Deus ia ressuscitar ele, e Deus ia dizer para ele, levanta-te. Então Jesus continua nesse diálogo, o subtópico 2 vai nos orientar e vai esclarecer um pouco mais esse pensamento do autor da lição, que é baseado pelo texto. O subtópico 2 está escrito assim, ó, quando Lázaro ressuscitará? É uma pergunta. Quando ele vai ressuscitar? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. E eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, que é o versículo 24 de João 11. Queridos irmãos, há uma diferença aqui dentro da doutrina dos judeus. Jesus ele teve problema com os fariseus e com os saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição. Os saduceus eles tinham como base só os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Os outros livros não faziam parte dos ensinamentos deles, eles usavam só Moisés. Mas os fariseus criam na ressurreição, eles acreditavam na ressurreição. Certa vez, Paulo, quando ele foi lá em Atos dos Apóstolos, ele foi levado à presença do Sinédrio e queriam prendê-lo e até os saduceus queriam matá-lo. Ele se apresentou como sendo fariseu e porque pregava a ressurreição. Então, os fariseus que estavam ali identificaram ele e identificaram a doutrina que Paulo pregava. E os saduceus, que também faziam parte do Sinédrio, não podiam tocar em Paulo, não poderiam tocá-lo, porque ele ele explicou qual era a fé dele. E assim, irmãos, nós também temos que crer na ressurreição dos mortos. Hoje em dia tem gente que prega contra a palavra de Deus. Existem movimentos que negam a ressurreição de Jesus, que negam que ele ressuscitou. Isso é coerente, mas isso não pode mudar a sua fé, não pode mudar isso no seu coração, você que crê em Jesus Cristo. Porque o subtópico 3, o Senhor Jesus Cristo aqui vai nos mostrar algo poderoso, que Jesus vai lançar sobre o homem uma responsabilidade. Nós seremos responsáveis de algo. Eu e você, irmão, seremos responsáveis de algo. A promessa da vida. O subtópico 3 está com esse título. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma será a ressurreição, vamos ler aqui. Vamos lá no versículo 25 do capítulo 11. E Jesus disse-lhe, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. Aqui tem que prestar atenção nisso e explicar isso para os alunos. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Jesus fez essa pergunta para ela. Crê tu isto? Marta, você crê nisso? Nesse diálogo entre Jesus e Marta, irmãos, ela está mostrando para Jesus que ela crê na ressurreição, mas será lá no último dia.
se ela crê na doutrina que foi ensinada pelos fariseus, e Jesus está ensinando a mesma doutrina. Só que ela precisava vivenciar que Jesus Cristo mesmo era a ressurreição. Então ele ia mostrar isso. Quando Jesus está nesse diálogo com ela, ele está falando para ela assim: Marta, você crê? Você crê? É isso que ele fez. Ele fez essa pergunta para ela: Marta, você crê nisso? Você crê nisso que eu estou ensinando? Aí que está, irmãos. A responsabilidade de crer é nossa. Jesus deixou essa responsabilidade, que a gente tem que crer que ele é o Filho de Deus e que ele é a ressurreição. Se eu e você não crermos, nós estamos fadados a outra ressurreição, que não será a da glória, aquela que será maravilhosa em Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus lança sobre nós essa responsabilidade. O ato de fazer a obra salvífica, fazer a obra de salvação, ele fez. Agora, crer é nós. Ela pertence a nós. E nós temos que crer nisso. Porque, irmãos, existe uma Caifás, quando o Lázaro ressuscitou, nem todos creram nele. Nem todos. Olha que isso não é fácil, hein? Jesus Cristo chegar, e é bom enfatizar isso, observar isso. Jesus, ele chega diante do túmulo, ele fala para ela assim: Maria, Marta, vocês creem que eu sou a ressurreição? Sim, sem dúvida, elas colocaram isso. E Jesus Cristo, conversando com o povo, falou assim: aonde colocaram ele? Aí foram lá e levaram Jesus no túmulo. Jesus olhando para aquilo, tudo, e ele disse assim: remova a pedra. E alguém disse para Jesus: Senhor, faz 4 dias que está aí, está fedendo, está cheirando mal, Senhor. Porque Jesus ficou distante 2 dias, 4 dias, porque teve um mensageiro que levou, né, lá no versículo 3, vai um mensageiro, avisa Jesus 1 dia de viagem, mais 1 dia para esse mensageiro voltar, 2 dias, mais 2 dias que Jesus ficou lá. Então Jesus voltou, mais 2 dias, deu 4 dias. Aí quando Jesus chega, tem esse diálogo, conversa, tudo que nós já explicamos. O que acontece, meu querido irmão? Jesus Cristo fala assim: remova a pedra, tira a pedra fora. Eu quero que você observe algo, irmãos. Existem coisas extraordinárias que Jesus vai fazer na nossa vida. Só que o que é impossível para nós é possível para Deus. Só que também tem o que é possível para nós. O Senhor Jesus não vai remover a pedra. Remover a pedra somos nós. Agora, fazer o impossível, trazer o morto para fora com vida, isso aí já é com Jesus. Existe uma palavra para a tua vida, existe pedras no nosso coração que está cobrindo algo. Remove essa pedra e deixa Deus fazer um trabalhar. Aquilo que está morto, aquilo que está sem vida, deixa Deus ressuscitar a sua vida, meu querido irmão. Isso é importante para as nossas vidas. Outro sim, o próprio capítulo 11 vai nos ensinar que alguns viram e outros não creram. Você já ouviu falar daquele negócio de quem fala assim: não, o culto hoje foi uma maravilha, mas também tem aqueles que lançam uma notícia ruim? Foi assim, ó, lá no versículo 45, vamos fazer uma análise disso para vocês entenderem. O versículo 45 está assim, ó. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então, se você crê na ressurreição, você tem que crer em Jesus Cristo. Então, creram nele. Creram no que ele estava falando, porque viram o defunto sair. Mas algum deles procuraram os fariseus, os que não creram. Olha os levadores de notícia ruim aqui, ó. Não, levaram a notícia boa, perdão, irmãos, levaram a notícia boa. Mas olha o que acontece. Mas algum deles procurando os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e disseram: que faremos? O pessoal da época já juntou, né, os líderes, os fariseus juntaram o que nós faremos. Porque este homem faz muitos sinais. Irmãos, quando Jesus começou
se levantar, fazer milagres, olha o que acontece. Qual que era o medo desses homens? E Jesus não ia tirar a posição dele. Qual que era o medo, qual que era o pavor na época que Jesus causava neles? Era isso aqui, ó, o versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E os romanos virão e nos tirarão nosso lugar e a nação. Era a posição que eles estavam. Jesus não ia tirar a posição deles. Jesus não ia tirar. Mas como eles não creram, essa posição foi tirada. Certa vez, quando Jesus estava sendo julgado depois deste milagre, os irmãos têm que observar nisso daqui, ó, que eles vão ser tirados sim. O que acontece? Jesus está sendo julgado, o sumo sacerdote Caifás, mas os outros povo inflamam a população contra e falam assim, crucifica, deixa que o sangue dele caia sobre nós. Nós seremos responsáveis. O que acontece quando Jesus crucificado ressuscita? A igreja tem um início, a igreja começa a prosperar. 70 anos depois da crucificação de Cristo, o Império Romano vem, invade Israel, o templo é destruído e todo esses líderes religiosos são derrubados pelo Império Romano. Irmãos, quando tenta atrapalhar a obra do Senhor Jesus Cristo, quando alguém tenta se levantar contra a obra de Jesus Cristo, nada para de pé, irmãos. A igreja, ela está debaixo dessa promessa, dessa doutrina da ressurreição. Jesus Cristo disse para Pedro, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Então a igreja dele foi iniciada e esses homens que queriam posição e cargos foram retirados à força. Então, aprenda a esperar no tempo de Deus e não se levante contra o que é de Deus. E crê, porque isso é uma responsabilidade minha e sua, em nome de Jesus Cristo. A lição está sendo bênção, as informações estão sendo bênção para a tua vida. Vamos para o último tópico da lição, e aqui vai falar sobre o corpo ressurreto, e nós vamos abordar algumas coisinhas aqui, alguns pontos importantes nesse último tópico, bem simples, e trazer uma visão abençoada da parte de Deus para a sua vida. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Isso é fato na Bíblia, irmãos. Isso lendo as páginas da Bíblia, nós vemos o Senhor fazendo milagre após milagre. E isso é verdadeiro. E isso acontece, tá? Aconteceu e continua acontecendo. E haverá um dia maravilhoso que o Senhor há de ressuscitar o seu povo. O milagre da ressurreição física de Lázaro. Irmãos, o que acontece? Quando Jesus ressuscita Lázaro, que ele sai para fora e o pessoal vai entregar aquela notícia, que foi o que eu li para os irmãos, e lembra-se que os saduceus não criam na ressurreição. Imagina eles, souberam que Lázaro estava morto e agora ressuscitou, era a doutrina da mentira caindo por terra. Porque o que os saduceus ensinavam ficou para trás. Não tinha mais como eles provar isso. Não tinha mais como eles continuar com a doutrina deles. Porque era visível a população ver um homem de 4 dias ressuscitado. Isto, além de ser um milagre, é algo extraordinário para aquela época. E o povo glorificou a Deus. Aqui, irmãos, todo o ministério de Jesus Cristo, sobre ressurreição, a morte de Jesus Cristo, todo o ministério de Jesus, ele foi acompanhado pelo Espírito Santo. Tudo o que Jesus fez, ele não fez sem o auxílio do Espírito Santo. Correto, irmãos? Nós vamos entender isso aqui. Jesus Cristo, ele ficou em anonimato por 30 anos. Mas quando ele vai no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, e João Batista fala, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, acontece uma cena linda, maravilhosa. João vê o céu se abrir,
E o Espírito Santo em forma de uma pomba corpórea, né? Ele em uma forma, não era uma pomba, é um em forma, ele está dizendo assim, olha, eu vi uma, mais ou menos como se parecesse uma pomba, descendo sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo vem e entra na vida dele. E uma voz no céu dizendo, eis o meu filho amado. Desse momento para frente começa o ministério de Jesus Cristo. Só depois que ele recebe o Espírito Santo que a gente vai ver os primeiros milagres da transformação da água em vinho, lá no casamento, onde eles estão. Só que antes disso, irmãos, Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo inimigo. Então o Espírito Santo estava acompanhando Jesus Cristo. Em todos os milagres, o Espírito Santo estava acompanhando Jesus. Só que há um determinado momento na vida de Jesus Cristo que ele está lá na cruz e os irmãos já leram isso e falam assim, Pai, por que me desamparaste? É um momento que Jesus chama para si o pecado de toda a humanidade. Quando você lê Isaías 53, você vai observar isso, que ele sofreu e foi moído e Deus agradou moê-lo. Por um momento, ele pode estar sozinho, mas o Espírito Santo também estava com Jesus na crucificação. O Espírito Santo estava lá com ele também. E, irmão Fernando, mas como que pode um negócio desse? O Espírito Santo está lá? Sim, irmãos, o Espírito Santo ele acompanha. E vocês vão entender isso por quê. Abra sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 9, e o versículo 14. Tá, irmãos? Vamos ler este versículo. Hebreus capítulo 9 e o versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito, olha só, pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então quer dizer, Jesus ele estava no Getsemane orando, Pai, passa de mim esse cálice, mas o Espírito Santo estava com ele. Ele foi para a cruz, ele passou por tudo que ele passou, mas o Espírito Santo estava com ele. Em nenhum momento Deus retirou o Espírito Santo de Jesus para ele passar por toda aquela angústia que ele passou, mas o Espírito Santo estava lá. Irmão, o crente sem o Espírito Santo, sem crer em Deus, ele tem um sério prejuízo. Vamos continuar aqui, irmãos, no nosso pensamento. Pedro também, o apóstolo Pedro também vai trazer uma informação para nós também muito importante sobre isso. Se pelo Espírito Eterno, o apóstolo Pedro, no capítulo, primeira carta de Pedro, o capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 18, está escrito assim, ó, pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecadores, o justo pelos injustos. Se você ler o capítulo de Isaías 53, você vai entender isso. Que ele vai falar assim, que ele justificou a muitos, ele morreu e justificou a muitos. E depois você vai ler o versículo 10, que eu citei lá no comecinho da lição. Para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, porém vivificado no Espírito. Então, o que acontece? Ele teve a carne mortificada, mas vivificado no Espírito. O que acontece, irmãos? Jesus ele estava com o auxílio do Espírito Santo. Deus não tirou ele, como eu disse. E é importante a ressurreição, porque o Espírito Santo ele acompanha o crente em todos os momentos. Ele está com o crente em todos os momentos. E isso é importante observar. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele fala que nós fomos selados com o Espírito Santo. Então você tem um selo que está autenticando quem é você. Esse selo mostra quem é você no mundo espiritual, mostra que você é um cidadão diferente neste mundo. E outro sim, irmãos. Quando o crente ele deixa este mundo, ele é recolhido às mansões celestiais, o Espírito Santo que está na nossa vida, irmãos, ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai trabalhando na nossa vida. Irmão Fernando, mas como pode ser algo desse jeito? Todo ser humano, ele precisa da salvação. Todo ser humano,
ele precisa viver, ele precisa conhecer a Deus e ter uma legítima salvação. Ele precisa crer em Deus. Olha só para nós seguir este pensamento. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Primeira 2,14 está escrito assim, ó. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, visto que são discernidas, porque estas coisas são discernidas espiritualmente. Então, sem o Espírito Santo, a pessoa não consegue discernir. O homem sem o Espírito Santo, ele não tem discernimento da vida eterna, ele não tem discernimento, então ele carece de um conhecimento que só o Espírito Santo pode dar. E Jesus, ele tinha isso. Por isso que ele orienta a buscar o Espírito Santo. Então Jesus Cristo, ele está naquele momento, toda a fase da vida dele, até a crucificação e ressurreição, o Espírito Santo estava com ele, como ele está conosco. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o crente, ele vai participar de uma ressurreição também. O apóstolo Paulo ensina isso para nós. Só que aqueles que não têm o Espírito Santo, aquele que não crê na ressurreição, aquele que não obedece à palavra de Deus, terá algo que não será um desgosto para a vida. Porque olha só, irmãos, a carta aos Hebreus, ela fala assim de algo para nós, de como que é uma pessoa depois que ela morre. Algumas pessoas perguntam assim, como que é que fica a pessoa depois que ela morre? Depois que ela morre, como que fica? Isso aqui é simples, irmãos. Abra a sua Bíblia na Carta aos Hebreus capítulo 12, e o versículo 23. Existe uma assembleia no céu, mas uma assembleia de pessoas aperfeiçoadas. Olha só. Carta aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo 23. Está escrito assim, ó. 22, vamos ler o 22 primeiro. Mas chegaste ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Os anjos estão lá no céu. A Assembleia Universal e a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então quer dizer o seguinte, irmãos, que esses aqui, quando eles morreram lá atrás, nós estamos falando de Abraão, nós estamos falando de Isaac, aqui ele está falando disso, nós estamos falando do profeta Isaías, do profeta Jeremias, estamos falando de todos os santos, que estão reunidos lá no céu. É uma assembleia aperfeiçoada, que o Espírito Santo aperfeiçoou a vida deles. Mas também tem aqueles que não receberam a perfeição, que estão vagando, aqueles lá não têm, estão presos em algum lugar que a Bíblia também nos mostra. Só que todo crente que crê em Jesus Cristo, que foi o que Jesus indagou com Marta, falou assim, Marta, tu crês? Ela, sim, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor é a ressurreição, que vai ter uma ressurreição no último dia. Mas até que cumpra este dia, a alma deles estão aperfeiçoada. A alma foi aperfeiçoada. Só pode habitar no céu a alma que está aperfeiçoada, aquela alma que andou, aquela pessoa que andou com Deus. Então isso é uma viva esperança para nós, porque o subtópico 3 do último tópico está escrito assim, ó, uma viva esperança. E continuamos aqui. Eu quero que você abra aí, irmãos, já que você prestou atenção, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o versículo, 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler o versículo 45, o versículo 45. Aí agora você vai entender o que é ter a alma aperfeiçoada, aquele que não crê.
O versículo de 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 45 está escrito assim: assim também está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor do céu. Qual o terreno? Tais também os terrenos, o qual celestial também, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O que é ser aperfeiçoado, igual eu citei, irmãos? Quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta de 1 Coríntios, ele está nos ensinando a seguinte visão. Ele vai falar que este Adão, parece que ele está falando de dois Adão, mas quando ele está falando do primeiro Adão e do segundo Adão, ele está falando assim que por um homem entrou o pecado no mundo, carta aos Romanos, entrou o pecado no mundo, mas por o outro veio a graça, a misericórdia e a salvação. O primeiro Adão foi feito alma vivente, que é aquele no Jardim do Éden que a gente conhece. Ele foi falho, mas vindo o segundo Adão, que é Jesus Cristo, esse não falhou. Esse ele cumpriu a vontade do Pai, esse viveu debaixo da graça do Pai para nos trazer a esperança. E o crente que tem o Espírito Santo, ele traz a imagem de Deus na vida dele. Na vida dele é restaurada aquela imagem que foi perdida lá no Jardim do Éden. Ele traz a imagem do celestial. Se a gente não tem um reflexo, a imagem de Deus agora, irmãos, para aperfeiçoar o nosso espírito, nós não conseguimos chegar à salvação plena, nós não conseguimos chegar aonde Deus está. Amém? Então nós precisamos ter a imagem do celestial, ter a imagem de Deus restaurada na nossa vida. Aí o apóstolo Paulo continua no 1 Coríntios 15. Ele vai dizer lá no versículo 51 a seguir que tem um mistério. Eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, este corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. Este corpo que é passageiro será transformado em um corpo eterno. Então, irmãos, isso daqui que se desfaz, a gente envelhece, os cabelos começam a ficar brancos, começa a sair ruga, começa a cair os dentes da boca e por aí vai, começa a acontecer muitas coisas com a gente. O celestial não é assim, ele não vai passar por este processo, ele será eterno. Mas, irmãos, contrapartida disso, a Bíblia nos ensina também que haverá um tempo que haverá uma segunda ressurreição. Essa que eu citei aqui é a primeira ressurreição, que num abrir e fechar de olhos seremos transformados e será algo muito extraordinário, será muito rápido. O apóstolo Paulo nos ensina isso, que naquele momento, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão. Lembre-se que Jesus Cristo, quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, que eles removeram, ele fala: Lázaro, sai para fora, Lázaro, vem aqui fora. E Lázaro saiu. Isso será no dia da ressurreição dos mortos, no dia que Cristo arrebatar a sua igreja. Ele vai chamar cada um pelo seu nome. Então Deus sabe aonde cada um está e Jesus chamará pelo seu nome e se apresentará diante dele num corpo ressurreto. A santa assembleia daqueles que já estão com o Senhor ressuscitarão e nós que estivermos aqui seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, receberemos um corpo glorificado, igual o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios. Os irmãos continuar lendo lá. Mas outros sim, irmãos. Lembra lá que nós lemos que teve aqueles que foram levar a mensagem aos fariseus da ressurreição e eles ficaram na dúvida? Também tem pessoas que não creem nisso, não creem na ressurreição e têm dúvidas sobre este assunto. O que é a segunda morte? A palavra do Senhor, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20 para nós entendermos o que é segunda morte. Apocalipse capítulo 20... o versículo 14, 20, 14, está escrito assim:
A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqueles cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então a gente entende que tudo tem um registro no céu, tudo é feito, tudo é bem elaborado. Deus trabalha com organização e a gente vê que ele tem um livro que ele vai registrando. O que é a segunda morte? O homem sem Deus, irmãos, o homem que está desviado da presença de Deus, ele está morto. A pessoa anda sem Deus, ele tá caminhando, ele está vivo, ele está se movimentando no meio da sociedade, mas ele está morto espiritualmente. Quando ele morre fisicamente, ele vai para algum lugar que a Bíblia nos ensina, ela aponta um lugar onde essas pessoas estão. Só que tem outra coisa. Eles não trazem a imagem de Deus. Eles não estão numa santa assembleia que nós lemos em Hebreus. Não está com o espírito aperfeiçoado. E como lemos em 1 Coríntios 15, eles não trazem a imagem de Deus, porque o Espírito Santo não está ali. Então, a segunda morte, que é aqui, haverá uma outra ressurreição para um outro povo distinto. Então, quando nós lemos no livro de Apocalipse que ele fala assim, essa daqui é a segunda morte, é a separação eterna entre o homem e Deus. Porque no inferno não existe a imagem de Deus. No inferno não existe algo melhorado. Lá no inferno, irmãos, quando Jesus ensinou algo, ele mostra que tipo de pessoa que está lá, como que é comparado a pessoa sem a imagem de Deus. Vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, para a gente observar algo que Jesus Cristo está nos ensinando. Evangelho de Marcos, o capítulo 9, nós vamos estar lendo o versículo 44 até o 44, do 44 ao 48. Marcos, capítulo 9, do 44. Olha só, vamos ler do 43 para facilitar o entendimento. Está escrito assim, ó. Se a tua mão te escandalizar, corta. É melhor te entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se teu pé te escandalizar, corta. Melhor é te entrar coxo na vida do que tendo dois pés e ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O que acontece aqui? A pessoa não tem o Espírito Santo, não está aperfeiçoada, o Espírito Santo não acompanhou ele até o momento da morte. Então ele morreu fisicamente e agora ele morreu espiritualmente. Aqui onde o bicho não morre, irmãos, a pessoa não está em a semelhança de Deus, ele não traz a imagem do celestial. Então é tratado de bicho. Aonde essa pessoa está, que é o inferno, isso aqui é real, isso aqui existe. Querido irmão, se aproxima de Deus, alcança as misericórdias de Deus, pede a ajuda de Deus, crê que Ele é a ressurreição. Por mais que alguém ensine que Jesus não é, Ele é a ressurreição. E a maior bênção que a gente tem é que o Senhor Jesus Cristo disse assim, que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então a gente tem a Bíblia como base de fé, como regra de fé para nossas vidas. E se ela tem até hoje este livro maravilhoso que traz todas as informações para as nossas vidas, então compensa crer nesse Senhor Jesus Cristo que ressuscitou a Lázaro, que ressuscitou a filha de Jairo, que ressuscitou o filho da viúva de Naim e um dia vai ressuscitar aqueles entes queridos nossos que estão nessa santa assembleia, que os espíritos deles estão aperfeiçoados. Aí vamos habitar com eles eternamente na ressurreição dos mortos. Isso é uma promessa verdadeira, fiel, e aquele que prometeu não tardará em cumpri-la. Deus abençoe a vida de cada um e uma excelente aula no nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de se inscrever neste canal,
e dá seu like, seu joinha. Eu agradeço a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.